Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 46 até o versículo 50, dando nosso prosseguimento ao nosso estudo, pregação expositiva do Evangelho de Mateus. Só para falar uma palavra difícil, né? Nós encerramos no último domingo uma perícope, ou seja, uma sequência de textos que fazem parte de um bloco sequencial, e agora tem uma quebra aqui, né? E a narrativa de Mateus, então, agora, ela passa para um ponto que está isolado aqui, sobre a família de Jesus, e em seguida entramos numa outra perícope, que é uma sequência de parábolas que são obviamente instrutivas, né? Toda parábola ela tem como propósito ensinar princípios, ensinar valores, trazer informação. Então, na semana passada nós acabamos uma sequência que veio lá de trás, né? Jesus pregando na sinagoga e as pessoas reagindo, alguns positivamente, outros negativamente, e aí encerrou-se, e aí então agora Mateus dá nota a um episódio com a família de Jesus, e em seguida ele passa, a partir do capítulo 13, a iniciar uma nova sequência de ensinos por meio de parábolas, né, que irão até quase o final do capítulo 13, tá bom? Então iniciará, na semana que vem nós vamos iniciar então essa outra sequência, mas hoje nós temos aí uma palavra solta, um pedaço solto, né, um trecho solto que Mateus pontuou ao final dessa sequência, né? Estamos encerrando, digamos assim, essa perícope, mas está solto, fora da temática anterior, é apenas o final de um diálogo, né? De uma sequência de diálogos, de narrativas. Então diz aqui no capítulo 12, versículo 46 até 50, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E então, e alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Deus Santo, graças te damos, ó Senhor, pela tua palavra, e te pedimos, ó Senhor amado, que tu venhas, ó Senhor, abençoar, ó Pai, a pregação da tua palavra, dando-nos, ó Deus, sabedoria por meio do teu Espírito Santo. Fala então conosco, ó Senhor, nesta manhã, particularmente, a cada um individualmente, particularmente, ó Pai, mesmo por meio de uma mensagem que é pregada a todos, ó Pai, para que assim, ó Senhor, ouvindo nós de ti, ó Senhor amado, cada um de nós possa se regozijar de ter ouvido a tua voz no seu coração, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Esse texto aqui, como eu vinha falando antes, ele está um pouco solto de toda a temática anterior, embora comece aqui o texto logo com a expressão falava ainda Jesus, ou seja, ainda está dentro do mesmo dia, ainda está dentro da mesma sequência, mas ele sai da sequência, a narrativa de Mateus sai da sequência aqui, e ele insere então um episódio que ele considerou, né, o que Deus colocou no seu coração, inspirou no seu coração a considerar como importante para colocar naquele momento. E aí você poderá eventualmente perguntar numa hora como essa, por que isso está colocado aqui? Nada na palavra de Deus está colocado de modo, vamos dizer assim, acidental ou coisa parecida. Deus fala o que quer dizer, né? Deus fala quando quer falar, da forma que quer falar, e fala com propósito.
A palavra de Deus sempre tem um propósito, ela nunca volta vazia sem antes realizar o cumprimento da vontade de Deus. E aqui também não é por parecer uma mudança repentina de assunto, né? Não é de modo algum uma coisa que não tenha relevância ou importância, mas é intencional seguramente, e pela ação do Espírito Santo traz um ensinamento indireto, mas muito interessante para nós aqui, que é a quem devemos adorar e qual é o verdadeiro lugar, né, de Maria na cristandade, no meio do cristianismo. Nós sabemos muito bem que um segmento grande, né, da dita igreja cristã, né, tem veneração ou, segundo nós achamos, nós entendemos, adoração por Maria e atribui a ela coisas que a palavra de Deus não atribui. E aqui então nesse texto nós vemos que Jesus é interrompido na sua fala e alguém vem e lhe traz a notícia: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, né? E eles querem falar-te, né? Eles querem falar contigo. E então Jesus poderia ter dito simplesmente, né, pede para esperar um pouquinho que daqui a pouco eu vou lá, ou, né, hoje não está, agora não está dando, mais tarde eu falo, só um momento que eu estou aqui ocupado agora, ou coisa parecida. Ele poderia ter dito alguma coisa assim, mas ele solta uma outra expressão que é muito importante, quando ele diz: tua mãe e teus irmãos, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando, estendendo a mão para os discípulos, né, ou seja, apontando para os discípulos ao seu redor, ele diz assim: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, ele qualificou todos os seres humanos fora dele, né? Todos os seres humanos diante dele, ou que pudessem haver, apenas em dois tipos: a família da fé e aquela que não, e as pessoas que não pertencem à fé. E ele diz: olha, aquele que crê em mim, aquele que obedece às palavras que eu digo, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é minha irmã, meu irmão e minha mãe. Ou seja, ele não distinguiu entre Maria, sua mãe, né, digamos assim, humana, né, e os seus irmãos de sangue. Ele não distinguiu entre essas pessoas e as demais pessoas que obedeciam à vontade de Deus. Qual é a notícia que nós temos aqui dentro disso? Nós temos aqui qual é o ensinamento que nós temos aqui? Nós temos aqui um ensinamento claro de que ninguém além de Cristo, nenhum outro humano além do Senhor Jesus tem qualquer privilégio ou detém qualquer autoridade que não seja que seja especial, que não seja a mesma que foi derramada sobre todos aqueles que creem na palavra de Deus. É o que está dito aqui. Como surge então essa tendência ou essa prática entre as pessoas, entre várias pessoas, de cultuarem a Maria, ou mesmo fazerem orações ou pedidos a ela, terem a ela como intercessora, ou mesmo, né, como aconteceu num concílio no século V ainda, que ela foi posta como mãe de Deus, né, 5 séculos, 400 e poucos anos depois de Cristo, né, ela foi dogmatizada, ou recebeu o dogma de mãe de Deus, ao invés de ser mãe de Jesus, porque há uma implicação aqui. Quando você fala mãe de Deus, você está falando de mãe do Eterno. Então, para ser mãe do Eterno, tem que ser mais antiga do que o Eterno. E como poderia ser se o Eterno é aquele que não pode ser batido, né, na sua existência, na sua pré-existência, porque sempre existiu. Não é possível haver alguém que gere aquele que é eterno. Não é possível. Porque simplesmente, quando se diz de alguém que este é eterno, significa que ele não teve princípio. Se não teve princípio, ninguém o gerou. Ele sempre existiu. Então, quando você diz que é mãe de Deus, há uma falha já grave de lógica, né? E um erro profundo de compreensão do que é o ser eterno. Porém, é algo mais grave ainda. É algo que coloca, então, Maria numa situação divina também.
ou seja, como parte da família divina. E quando surge isso? Os primeiros sinais de desvio de conduta, de desvio de compreensão, de entendimento, já surgem já no segundo século, mas ainda não na forma de adoração, mas de brechas, de sementes que poderiam trazer esse tipo de interpretação mais tarde. Alguns, não os apóstolos, né? Entre os apóstolos, na igreja apostólica, nunca houve nenhum lugar especial para Maria, estando ela viva, estando ela morta, não houve nenhum lugar especial para ela, não houve nenhuma distinção especial para ela. Ela não só se comportou como outra mulher qualquer da congregação dos irmãos, mas também foi tida como outra mulher qualquer da congregação dos irmãos. Obviamente que nunca lhe foi negado o fato de que o Senhor a escolheu para trazer à luz aquele que ele concebeu. Ela não carregava, Jesus não carregava os genes de Maria, ele carregava uma concepção original de Deus. Como Adão não foi feito de ninguém, Jesus também não foi feito de ninguém. Ele foi gerado no ventre de Maria. Numa linguagem que a gente poderia usar hoje em dia, que as pessoas entenderiam um pouquinho melhor, barriga de aluguel. Ou seja, foi colocado, né, dentro do ventre de Maria, mas ele não poderia ter os mesmos genes de Maria, porque se tivesse os mesmos genes de Maria, então ele seria de natureza adâmica, então não seria, ele já nasceria, né, escravo do pecado. E na verdade a palavra de Deus chama Jesus de o último Adão, o último que não foi gerado de homem, mas foi gerado por Deus, né? Concebido por Deus, gerado no ventre de Maria, sim, mas concebido pelo Espírito Santo, né? Digamos assim, colocado lá para passar por toda a experiência gestacional do ser humano, amém? Por toda a experiência do ser humano, porque para que ele pudesse vir e vencer o pecado, e isso ser, e depois ser o sacrifício suficiente pela nossa salvação, ele teria que, sendo humano, né, passar por toda a experiência humana sem jamais pecar e assim alcançar, né, essa condição de ser o sacrifício aceitável por Deus em nosso favor. Então isso começa a surgir a partir do segundo século, algumas sementes, mas começa a se cristalizar a partir do quinto século, pelos idos de 400 depois de Cristo. E depois, mais adiante, no século XI, né, surge então, confeccionada então, realizada, elaborada a oração que hoje se conhece por Ave Maria, né? Começa com a saudação que o anjo deu a ela, né, quando foi lhe trazer a notícia, né, Ave Maria, né, o Senhor é convosco. Então, essa oração, ela é implementada, ela é confeccionada a partir do século XI, o que dá muito mais força, obviamente, já levando as pessoas a orarem, né, a pedirem, a direcionarem seus pedidos a ela. Vamos ver qual é a atitude de Jesus em relação a Maria, além desse texto. A primeira atitude aqui que nós vamos dizer é essa de Mateus, né? Então, Jesus diz, olha, todos aqueles que cumprem, ouvem e obedecem a palavra do meu Pai são iguais a minha irmã, meu irmão e a minha mãe. Ou seja, ele não distinguiu Maria de qualquer outra mulher, mãe que fosse. Ele está dizendo, olha, aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e a cumprem, esses são da minha família da fé, 100 graus, né? 100 graus de parentesco. Todo mundo que crê da mesma forma faz parte disso. Mas tem outras ocasiões mais. Nós vamos ler também em Lucas, e eu queria que vocês abrissem comigo, para que nós compreendêssemos, né, o quanto o próprio Senhor Jesus não deu margem para esse tipo de crença, e o quanto essa crença se torna, obviamente, problemática a partir do momento que ela não é bíblica e não tem nenhuma raiz naquilo que Jesus ou os apóstolos ensinaram. Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28. Abre aí rapidamente, por favor. Jesus estava pregando, não é isso? E ao proferir Jesus as palavras que ele estava pregando ali, uma mulher então faz a seguinte exclamação, né? Jesus estava ali, Lucas coloca isso dentro desse mesmo, de um contexto muito parecido com aquele que Mateus coloca, né? Mas está aqui, olha.
Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, ou seja, aquela que ele estava pregando, ensinando, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Né? Mais uma vez, Jesus combate a ideia de que Maria, por ter gerado, né, por ter engravidado e ter amamentado a ele, teria um privilégio, uma posição qualquer de destaque. Ele diz: antes, né, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Tá? Então, eu estou dizendo isso aqui não por qualquer sentimento faccioso, apenas para que a gente possa aprender sobre a palavra de Deus e saber onde estão aquelas coisas que podem nos trazer erros, e nós precisamos evitá-la, para que nós não cometamos erro, porque muitas pessoas cometem esse erro, e nós precisamos também aprender a mostrar na palavra de Deus que essas condutas não agradam a Deus, são contrárias à vontade de Deus, muito embora as pessoas façam com muito amor, com muito carinho, né, e tenham aquela devoção como sendo verdadeira. Na verdade, a origem dela é ignorância, é ignorar as Escrituras. Quem faz isso ignora o que está escrito. E nós vamos mais adiante um pouquinho. Evangelho de João, as bodas em Caná da Galileia. Você já deve ter visto alguma vez ou ouvido essa expressão, essa frase assim, né? Pede para Maria porque ela obriga o filho a fazer. Essa frase eu considero, especificamente essa, eu considero desrespeitosa e afrontativa, uma afronta, né, ao Senhor. Mas as pessoas também não falam com essa intenção, mas julgam ter aqui uma chave para justificar a sua idolatria específica, chamada de mariolatria. Né? Então, diz aqui, olha, 3 dias, essa frase que eu citei aqui, vamos dizer assim, inspirada nesse texto, né? Capítulo 2 do Evangelho de João, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, disse a ela, a Maria, né? Mulher, que tenho eu contigo? Você compreende o que quer dizer essa expressão? Que tenho eu contigo? O que eu te devo? O que eu tenho, numa expressão mais parecida com o dia de hoje, o que eu tenho a ver com isso ou contigo? Qual é a vinculação que eu tenho contigo? Que tenho eu contigo? É o que ele está dizendo. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Se você quer ouvir sabedoria da parte de Maria, ouça agora: eles façam tudo o que ele vos disser. Ou seja, obedeçam a Jesus, é o que ela está dizendo. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, uma medida de volume. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Versículo 11. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, esse é mais um texto também. Guarde a frase, a expressão: que tenho eu contigo, mulher. Na verdade, o Senhor, na agenda do céu, na agenda de Deus, o milagre
certamente já estava preparado, já estava, digamos assim, preparado para aquele momento, né? Mas quando houve esse pedido de Maria, né, na verdade ela nem pediu, ela só falou para ele: olha, acabou o vinho. Acabou o vinho. É óbvio que tem uma intenção aqui. Acabou o vinho. Ela sabia com quem estava falando. Ele disse: que tenho eu contigo, mulher? Então, meus irmãos, esses 3 textos já são suficientes para mostrar a postura de Jesus em relação a Maria. Ele nunca a destacou, muito embora fosse sua mãe, muito embora sempre a honrou como filho, não é? Na cruz, ele se dirige a João, seu primo, e ele diz: olha, filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, ou seja, querendo dizer, cuida dela, né? Cuida dela. E aí então a palavra de Deus diz que João tomou ela para si, para sua casa, a partir daí, não é? Embora ele a tenha honrado como filho, ele nunca a destacou acima de qualquer outra pessoa ou de qualquer outra mulher. E portanto é um erro quando qualquer pessoa atribui a ela autoridade ou qualquer outra coisa que não pudesse ser atribuída a qualquer outra pessoa. É também um erro quando se estabelece o dogma, né, da Imaculada Conceição de Maria, né? Ou seja, Maria teria sido concebida também ela sem pecado. Não só Cristo foi concebido sem pecado, mas surge um dogma muito posterior da Imaculada Conceição, ou seja, Maria foi concebida sem pecado, né? Também. E por isso então ela teria, obviamente, uma condição superior. Nenhuma dessas coisas tem respaldo na palavra de Deus, nenhuma dessas coisas foi pregada ou crida pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus, né? Nenhuma dessas coisas ganhou qualquer dimensão especial anterior ao século V da nossa era. Houve sim alguns desvios de compreensão que acabaram dando essa possibilidade, mas nada disso aconteceu antes do V século da era cristã. Então, meus irmãos, não há respaldo nenhum anterior. E qual é o problema disso? O problema disso é que a palavra de Deus fala claramente para nós. Eu vou citar aqui agora um versículo para você ler também, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Abre para mim, por favor. Eu vou citar um versículo isolado, mas se você for olhar dentro do contexto, ele está totalmente, usando ele isolado, não foge ao contexto e ao ensinamento. É só para a gente não ficar lendo um texto muito grande. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O que ele está dizendo existe apenas um mediador. Ou seja, eu não posso pedir a ninguém que interceda junto ao Pai, né? Não posso pedir a nenhum pretenso santo ou santa, ou quem quer que seja. Há um só mediador. Apenas uma pessoa, um homem, media a nossa relação com o Pai, Jesus. Há um só mediador. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém? Esse então é bem esclarecedor a respeito de qualquer forma de culto que envolva, né, a adoração, ou mesmo a veneração, ou mesmo a súplica a qualquer pessoa que já não esteja aqui entre nós. Você pode pedir oração ao seu irmão, ele não está sendo seu mediador, ele está sendo seu parceiro de oração, né, tendo como mediador a Cristo. Amém? Mas se o seu pai ou sua mãe morrer, não vai ficar pedindo a eles para interceder lá com Deus, porque isso aí é pecado, isso é uma aberração. Isso é pecado e é uma abominação diante de Deus. Amém? E essas práticas religiosas, meus irmãos, elas não encontram respaldo na palavra de Deus. Então, com todo carinho, com todo respeito com as pessoas que
por engano, por não conhecerem, por ignorarem a palavra de Deus, fazem tais coisas. Nós temos que ter todo o carinho, todo o respeito por elas, porque na verdade são vítimas de um ensinamento errado, né? Mas nós não podemos negar-lhes a verdade, temos que continuar anunciando qual é a verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Outro não há. Amém? Outro não há. É o que diz a palavra de Deus, é o princípio, é o ensinamento dos apóstolos, né? E também nós vemos o mesmo reflexo nas ações e atitudes de Jesus, dizendo que que o irmão dele, irmã dele, mãe dele, né, ou bem-aventurado, né, é aquele que ouve a palavra de Deus e a cumpre, aquele que busca fazer a vontade do Pai. Amém? Sem nenhuma distinção entre outros humanos. Nós somos tudo uma coisa só, não só nas nossas falhas, como também na graça que Deus derramou sobre nós, graça de salvação, e também a graça, a bondade, a graça temporal de Deus, mediante os dons do seu Espírito Santo que agem, e a autoridade que temos recebido no nome de Jesus, ela é igual para todos nós. Se alguém, vamos dizer assim, é mais usado do que o outro em alguma coisa, numa área ou em outra, talvez porque esteja buscando mais, e certamente porque Deus tem um propósito momentâneo específico, mas todos os seres humanos são iguais perante a Deus, principalmente, aliás, todos aqueles que creem em Cristo Jesus de todo o seu coração, pela palavra de Deus, são iguais perante o Pai, são família de Deus, distinguidos do restante da humanidade pelo fato de terem crido, tão somente pelo fato de terem crido. Ninguém nasce melhor do que os outros, mas a gente pode fazer uma construção ao longo da nossa vida, de edificação na nossa vida espiritual, e podemos até terminar a vida melhor do que outros, mas ninguém nasceu diferente dos outros, e ninguém é melhor em essência do que ninguém, apenas aquilo que a pessoa alcançou pela sua reação de obediência à vontade de Deus. Amém? Então, voltando lá para o nosso texto inicial de Mateus: qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Pai querido, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos, Senhor amado, porque ela é para nós uma inesgotável fonte de sabedoria. Aqui está a verdade, aqui está a manifestação da tua vontade, aqui está o teu ensinamento, a tua palavra, Senhor. E ninguém pode, ó Senhor amado, acrescentar nem tirar nada dela, porque ela é plena, completa, e ela é, ó Senhor amado, a expressão da tua vontade. Então, Senhor, ensina-nos, ó Deus, a guardar a tua palavra e a olhar para ela, ó Senhor amado, com olhos atentos de quem busca compreender e conhecer a verdade, para que assim possa então andar e agir segundo a vontade de Deus, agradando a ti, Senhor. Ajuda-nos nisso, ó Senhor amado, porque são muitas as doutrinas, ó Senhor, e os ensinamentos errados que andam por aí, ó Pai, mesmo dentro de igrejas evangélicas também, Senhor, porque os erros não são só dos outros, são nossos também, muitas vezes. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Senhor amado, dando-nos fome de compreender pela tua palavra qual seja a tua vontade, Pai, porque a tua palavra, ó Senhor amado, passarão os céus e a terra, todavia ela não passará. Graças te damos então, Senhor, e te pedimos, ó Senhor amado, pedimos, ó Senhor, ensina-nos, ó Deus, a ensinar isso a outros também, para que nós possamos, ó Senhor amado, abençoar outros com a palavra da verdade, ó Pai, e assim, ó Senhor, alcançar mais alguns, ó Senhor, para o teu propósito, para o teu querer, fazendo assim crescer a família da fé, ó Pai, aquela que o Senhor Jesus a tem por sua. Graças te damos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém.